Em Moçambique existem cerca de 727 mil pessoas com deficiência, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. Emerson Slovak faz parte deste grupo. A OMS diz ser importante a imunização das pessoas com deficiência contra a Covid-19 por pertencerem aos grupos vulneráveis. Entretanto, poucos tiveram a sorte de ter a dose da vacina contra a Covid-19, como o jovem Emerson. Sim, já vacinei, mas após a vacinação não vi efeitos colaterais, senão aqueles sintomas que todos tiveram, um pouco de fraqueza, ligeira dor, apenas isso, nada grave. Para Emerson, a fraca campanha de sensibilização para as pessoas com deficiência pode ter condicionado a adesão aos postos de vacinação. As campanhas de intervenção para as pessoas com deficiência não tiveram assim muito impacto, pois embora tenham tentado incluir nas campanhas gerais, não houve campanhas específicas para as pessoas com deficiência. E sabemos que principalmente no seio das pessoas com deficiência auditiva, sendo o nível de escolaridade muito baixo, então penso que a mensagem não chegou de forma incisiva. Muitos não entenderam necessariamente o que é que se estava a passar. Pois, embora tenham ficado com noções básicas, porque o mundo foi avançando, cada um de nós foi colhendo informação que era repassada nos órgãos de formação, mas uma informação mais complementar, uma informação mais sólida, penso que isso faltou, mas o Ministério pode continuar a fazer. Isso pode criar ativistas que sejam pessoas com deficiência para difundirem mensagem dentro da própria comunidade. Eu penso que faltou. No país existem cerca de 16 mil mulheres surdas, de acordo com dados do Censo da População de 2017. Condição causada não só por fatores genéticos, como também por várias doenças. Nesta senda, a Associação das Mulheres Surdas está preocupada com a fraca afluência das mulheres surdas aos postos de vacinação, pois, segundo Leta Timbani, secretária-geral, fraca informação para esta camada social. A situação para as mulheres surdas quanto ao assunto da Covid-19 tem sido muito difícil. Isto porque muitas mulheres surdas não têm uma informação clara sobre o assunto. Por exemplo, como isso acontece, como que deve prevenir-se, só sabemos que deve-se lavar as mãos e colocar uma máscara. Mas precisamos de ter um aprofundamento nesta informação que está a ser expandida. Quanto à situação da vacinação, na verdade, são poucas as mulheres que têm vacinado. Algumas ficam ainda naquela dúvida, será que posso ir ou não? Algumas acompanham através do Facebook, mas ainda existe elas hesitam ainda em ir lá para fazer a vacinação. Então, se o surdo tivesse mais capacitação ou mais capacidade para isso, tivesse mais informação exata e correta, eu acho que o número seria maior que é para fazer a vacinação. Inicialmente, quando da aplicação da primeira dose de vacinas, as pessoas com deficiência não foram contempladas. Para mudar esta tendência, no âmbito da iniciativa COVAX, a OMS tem estado a distribuir vacinas e apelando aos governos para abranger o maior número possível de pessoas com deficiência, dado a sua vulnerabilidade. Alinhados a esses objetivos, as associações que trabalham em prol da promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência fazem a divulgação dos lugares de vacinação mais acessíveis para este grupo social. Dizer que em relação às pessoas com deficiência, temos informação que sim, muitos vacinaram, muitos. Isto porque as informações não foram muito inclusivas e os lugares onde eram para a vacinação, a nível das comunidades, não eram acessíveis. Houve muitas vontades das pessoas com deficiência irem vacinar, mas não houve brigadas que pudesse ir onde está a pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência não podia sair, dependendo do tipo de deficiência e do meio que ele usa. Há outros que usam cadeira de roda, outros que usam canadianas, há outras pessoas que não ouvem, que não veem,
Então, não houve um trabalho de base, não houve alguma campanha de sensibilização. Apenas ouvíamos que estão lá no campo cheio de areal. Por causa das várias barreiras que circundam as pessoas com deficiência, encontram alguma limitação para aceder até a própria vacina. Então o trabalho que fazemos é mais ou menos este, advocar para que mais pessoas com deficiência tenham acesso a esta vacina de Covid e partilhar informação de qualidade credível sobre esta vacina ou sobre o processo todo da Covid em Moçambique. O FAMOD mostra-se preocupada com a falta de informação sobre a atual situação da Covid-19 no país. A falta de informação sobre a Covid-19 é mesmo até agora que as coisas abrandaram. Se for a falar, por exemplo, para a situação das pessoas com deficiência auditiva, não tem nenhuma informação de como é que a situação está. Porque eu assisto televisão, sempre, todas as televisões, na hora do telejornal, não estão a situação do país em língua de sinais, não há nenhuma tradução. E também há outras pessoas com deficiência que não conhecem a língua de sinais. Como é que essas pessoas estão a ser informadas? Há outras pessoas com deficiência que estão nas comunidades. Como é que estão a ser informadas sobre a situação do país em relação ao Covid-19? Então, era importante que se organizasse, talvez juntamente com o próprio FAMOD, o Ministério de Saúde. Nós já estamos a trabalhar, a participar nos grupos já há muito tempo e esperávamos que todas as planificações que forem feitas, o FAMOD ia ser incluso, no sentido de que nós podemos também fazer um trabalho de base, de mobilizar e sensibilizar nossas pessoas com deficiência para ter mais acesso à informação. Não só com as medidas de prevenção contra a Covid-19, houve vários retrocessos, principalmente a nível da educação, segundo a Organização Continental Africa Disability. Nós assistimos com tristeza o fechamento das aulas. Estudantes do ensinos técnicos tinham que aceder a plataformas para poder aprender. Mas como é que acedem às plataformas se estas mesmas plataformas não são acessíveis para o tipo de limitação que eles têm? Então aquilo é um retrocesso que esta pessoa está a ter. Existem pessoas que dependem de reabilitação física diária para manter o seu estado de saúde. Mas vimos as imposições que foram feitas a nível do domínio da saúde. As pessoas não podiam ir todos os dias à fisioterapia, por exemplo. Então estávamos a dizer que aqui tínhamos um retrocesso no estado de saúde deste cidadão. Atualmente, o país está a ministrar uma dose de reforço para as pessoas da terceira idade e profissionais de saúde.